Olá, o Quer Saber está de volta. E depois de um tempo falando de livros, de coisas poéticas, de encantamentos, um intervalo de uma semana sem vídeo, eu volto com um assunto que eu considero muito denso, muito profundo, mas tão urgente quanto a profundidade e a densidade dele. Nos últimos meses, parece que de maneira mais acentuada, mais frequente, muitas pessoas que eu encontro, amigos, pessoas do meu relacionamento e outras não tão próximas, têm comentado comigo, óbvio que por causa da minha profissão, isso, assim, o quanto estão assustadas, né, com o que está acontecendo. E as pessoas falam assim, mas afinal de contas, o que está acontecendo? Por que o mundo está assim? E isso encontra um eco em mim, porque eu tenho me perguntado muito, afinal de contas, quem somos nós? Quem é esse ser humano do século 21? E o que explica essa maneira como nós estamos vivendo? O que explica tudo isso que está acontecendo? Tudo que está nos noticiários, nos jornais, nas mídias, nas redes sociais, mas o que também está dentro das nossas casas, dentro das nossas relações, dentro das escolas, nas ruas, nos lugares onde a gente transita, onde a gente vive. O que está acontecendo com a gente? Logo na segunda metade da pandemia e nos primeiros meses de pós-pandemia, nós da área psi conversamos muito. Eu participei de muitos congressos online durante a pandemia, aulas online, congressos, cursos, maneiras de a gente se preparar para o depois. E nesse tempo, muitos colegas falaram, vamos passar décadas para nos refazer profundamente de tudo que estamos sofrendo. Virão tempos muito difíceis, muito exigentes para nós da área psi. Vamos demorar muito tempo para nos recuperar. Precisamos ter muito cuidado com os cuidadores em geral, com os professores, com os pais, com os profissionais de saúde, com os avós, cujos filhos faleceram e que agora cuidam dos netos, coisa que não estava, né, no radar de ninguém, né, nem dos filhos, nem dos pais e muito menos no das crianças. Então, nós já nos antecipávamos de alguma maneira. Eu confesso para vocês que eu ouvia isso e ficava pensando, mas será? Será tudo isso? Será que vai ser assim? E está sendo. A minha observação me faz dizer que temos muito do pós-pandemia, temos muitas sequelas daqueles 2 anos, mas não é só isso. E tem muita gente batendo repetidamente na tecla do excesso de telas, do excesso de mídias, do excesso de redes sociais e da escassez das relações, da superficialidade das relações. Claro que isso tudo tem relação, mas eu não gostaria que isso fosse visto como sendo só uma consequência dos 2 anos da pandemia, ou é tudo uma consequência, é culpa exclusiva da internet.
não gostaria que fosse assim. Porque aqui estou eu, numa rede social, falando com você, porque eu acredito que isso seja, de alguma forma, a minha contribuição para uma reflexão necessária. E eu aprendo muito nas redes sociais, com profissionais que também fazem o que estou eu aqui fazendo. Né? Aproveitar o alcance das redes sociais para comunicar alguma ideia, para dividir alguma reflexão, para plantar alguma semente daquilo que a gente acredita que seja necessário. Esse é um caminho possível, esse é um caminho viável. Não me interessa demonizar as redes sociais, porque eu também dependo delas, porque eu atendo online, porque eu aprendo online, porque eu posso fazer cursos, porque eu posso encontrar colegas e modelos que eu não encontraria facilmente por outras vias. Então não é só isso, mas acho que nos cabe refletir sobre tudo isso, sobre esse conjunto de coisas. E aí, o que está por trás, não é? Ou o que está por dentro desse conjunto de coisas? Cada um de nós individualmente e nós como sociedade. Então, como primeiro ponto para a gente refletir, eu quero falar para vocês de um documentário que uma professora americana, Jane Elliott, fez em 1996. O documentário se chama Olhos Azuis. E a cena do documentário que eu conheci primeiro, há alguns anos atrás, e que ela está gravada, guardada no meu celular, ela está falando para uma plateia e, curiosamente, né, depois dessa fala dela, a plateia é apresentada para a gente. Então, ela está falando para uma plateia de brancos e aí ela fala: fique de pé, quem de vocês, brancos, quer ser tratado como são tratados os negros na nossa sociedade? Ela espera alguns segundos. Ninguém se levanta. Ela repete: acho que vocês não entenderam o que eu pedi. Eu pedi que fiquem de pé, vocês, brancos, que querem ser tratados como são tratados os negros na nossa sociedade. A plateia que vai sendo mostrada, então, tem jovens adultos, tem senhoras de meia idade, tem idosos e ninguém se levanta. Ninguém. E aí ela dá para mim a chave da reflexão. Ela fala: ninguém se levantou. Isso significa que você sabe claramente o que está acontecendo e que você não quer isso para você. Eu gostaria de saber por que você está aceitando que isso aconteça aos outros. Eu vou repetir. Ela fala: isso significa que você sabe claramente o que está acontecendo e você não quer isso para você. Eu gostaria de saber por que você está aceitando que isso aconteça aos outros. E não venha me dizer na semana
que a gente foi bombardeado pela notícia de 3 meninos negros, filhos de diplomatas, serem abordados com violência pela polícia no Rio de Janeiro, não venha me dizer que isso é dos Estados Unidos. Não venha me dizer que o Brasil não tem preconceito. Não venha me dizer que a gente não enfrenta esta situação. De fato, eu, branca, não. Não mesmo. Mas eu não posso fingir que eu não sei. E é o que a professora Jane Elliott diz. Você não se levantou, então significa que você sabe que isso não está certo, que você não quer ser tratada dessa forma. E por que você aceita que outros sejam? Por que você pensa que isso não te diz respeito? Por que você pensa que a sociedade é uma coisa e você é outra? Se a sociedade ela é composta de todos os vocês que existem, eu inclusive, por que a gente não toma como importante para nós que a dignidade de todo homem seja respeitada? Por que a gente não toma para si a reflexão a respeito destas situações? E não é só essa, não é só a questão da cor, são as questões econômicas, não é? Quantas pessoas relatam que elas estão vestidas de maneira simples e elas entram numa loja e são ignoradas? Quantas pessoas relatam que elas entram numa empresa, numa instituição, numa repartição pública e elas são ignoradas, elas não são vistas? Quantas crianças se ressentem disso, né? Que elas chegam a um balcão de uma padaria, de uma lanchonete e ninguém fala com elas, como se não tendo um adulto, ela não existisse. Eu que trabalho há mais de 40 anos com criança, tenho várias histórias. A criança conta uma coisa e ela é desconsiderada. E a gente segue achando que está tudo bem. Eu não sei se acreditando ou se fingindo que acredita que está tudo bem, né? Que as coisas estão melhorando, que as coisas são como tem que ser, né? Porque parece que a gente escuta uma coisa e entende outra. Felizmente, tem muitos profissionais levando muito a sério essas questões. Então tem jornalistas, escritores, artistas de maneira geral, emprestando sua voz à denúncia dessa situação para que não nos seja possível ignorá-la. Mas isso não basta. É preciso, é indispensável que, além de não ignorar, a gente passe a atuar com relação a essas coisas, que a gente passe a se policiar, a não se permitir agir no automático, sem refletir quais são os desdobramentos daquela situação, quais são a compreensão, a interpretação daquela situação, o quanto aquilo impacta na vida do outro que está ao meu lado, mas também do outro que está distante de mim. Ontem, no nosso café, hoje eu estou gravando num domingo,
E o sábado à tarde é a oficina de artesanato do grupo de vida. E ontem, no nosso café, a gente fez uma lista de situações, conversando durante o café. As meninas trouxeram aquela situação dos adolescentes, filhos dos diplomatas, e aí a gente foi se lembrando de outras situações, né, de outras coisas que têm acontecido, e cada uma falava, e aquela? E aquilo? Nossa, e você soube? A gente foi se lembrando de inúmeras situações que estão acontecendo, que são do nosso conhecimento. E eu me lembro que o meu comentário foi, eu fiquei chocada um dia que eu ouvi uma entrevista daquele Manuel Soares, quando ele ainda era do É de Casa, que ele falou que diz para os filhos dele, né, ele é negro, tem 6 filhos, e ele falou que diz para os filhos dele, sempre disse que eles não corram em locais públicos, que eles não corram no shopping, que eles não corram na praça, porque eles são negros, e isso vai gerar desconfiança. E outro assim, aprendi que eu não posso reagir, e aí uma das voluntárias comentou que uma amiga é casada com um negro que está fazendo doutorado na Espanha, e ele sistematicamente é abordado pela polícia e ele só abaixa a cabeça, não responde e espera que a coisa se desdobre até que ele consiga mostrar os documentos, mostrar as credenciais da universidade, mas que ele fica o tempo todo de cabeça baixa. E ele aprendeu que ele não pode olhar nos olhos, que ele tem que baixar o olhar. Por quê? Por que a gente continua aceitando isso? Por que a gente continua agindo assim? Qual é a explicação? Qual é a justificativa que um homem que está no topo da vida acadêmica não possa olhar nos olhos de um outro homem que merece igual respeito? Mas por que não? Porque aquele homem desrespeita este homem só porque ele é negro. E não é só na Espanha. É aqui também, não é? E eu me lembrei de 2 novelas onde isso apareceu, né? A novela eu não sei o nome da novela, mas a cena era a Thaís Araújo, que tinha adotado uma criança negra como ela, e a criança estava correndo no shopping, é aquela situação que o Manuel Soares disse, né? E foi pega pelo segurança, foi sacudida com brutalidade, e ela era uma advogada de destaque, ela fez um estardalhaço, ela botou a boca no trombone e disse o quanto que isso acontece com outras crianças. E a outra era aquela novela que teve um roubo no hotel, no Copacabana Palace, e o filho de um funcionário negro do hotel e da mulher que era empregada de uma família rica tinha sido sequestrado, não é? Roubado na praia e adotado por uma mulher rica. Claro que na novela, né, estava todo mundo ali em função do hotel, e ele foi preso porque estava entrando no próprio carro, porque ele era um negro, ele não podia ter um carro daquele. Então, esse pensamento automático, acrítico, não é? Que não passa pela nossa crítica, então ele não vai para o treinamento do pessoal da segurança, ele não vai para o treinamento dos professores, ele não vai para o treinamento dos atendentes na rede de saúde, ele não vai para o treinamento dos funcionários de uma empresa. Esse comportamento automático que faz com que, vi uma pessoa negra, ela é inferior a mim.
vi uma pessoa negra, preciso desconfiar dela. E aí vi um pobre, e aí vi um LGBTQIAP e qualquer outra sigla, eu preciso desconfiar. Eu também falo que uma das coisas que mais me afeta, que mais me faz mal, é ter medo do meu semelhante. E eu não vou ser hipócrita de falar, eu nunca tenho nenhuma atitude preconceituosa. Isso aqui é uma reflexão. Eu estou dividindo com você questões minhas, muito profundas. Não quer dizer que eu já tenha respondido todas a contento. Só quer dizer que eu estou lidando com elas, corajosamente lidando com elas, humildemente lidando com elas e procurando aprender. Eu tenho medo do meu semelhante às vezes, e isso me incomoda muito, graças a Deus. E eu sei que eu tenho motivos para ter medo, porque eu vivo num mundo onde nem tudo são flores, onde as pessoas se desrespeitam, onde a vida parece que é cada vez mais frágil, em contrapartida a tanta coisa que a ciência já conseguiu fazer para prolongar e para melhorar a nossa vida. Mas parece que ela é cada vez mais frágil. Uma briga de trânsito pode ser o fim da vida de 2, 3 pessoas. Não é? Eu não estou querendo dizer para você que eu não tenha essas mesmas atitudes acríticas. Eu só estou dividindo com você questões que eu considero importantíssimas, urgentes, sérias e da nossa responsabilidade. Porque se nós não começarmos a nos questionar e a colocar essas questões, nós não vamos sair do lugar em que estamos. E nós precisamos sair. Que lugar é esse onde uma pessoa não pode olhar nos olhos da outra e responder sinceramente quem ela é, o que ela está fazendo ali, com confiança, com liberdade, com dignidade de pessoa? E eu me pergunto, quem somos nós em pleno século 21? E a quantidade de notícias, de coisas que acontecem dentro dos aviões, de abusos, de abordagens inadequadas, de assédio entre passageiros, de passageiros com tripulação, de tripulação com passageiros, que é mais raro, mas também acontece, né? Outro dia mesmo a gente viu na TV exaustivamente a mulher que agrediu fisicamente um funcionário negro do aeroporto. Ela era uma mulher com curso universitário, com formação universitária, mas ela estava bêbada e ela proferiu injúrias raciais e ela insistiu na agressão. Quem somos nós? Por que nós estamos vivendo assim? Por que a gente está tão distante daquilo que é a nossa essência? Por que nós estamos perdendo de vista aquilo que nos une e estamos focando nas diferenças que não deveriam, que não é óbvio que nos separem? Porque não há obviedade nenhuma em separar as pessoas por cor da pele, por condição econômica, por grau de instrução. Isso não é óbvio.
De onde a gente tirou isso? E por quê? Que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente evolui tecnicamente, academicamente, mais distante a gente fica da paz, da harmonia, que a gente sabe que é o melhor para a nossa vida. Eu vou deixar você hoje com essa questão. Afinal de contas, quem somos nós?